Olá, eu sou o Dr. Henrique Ribeiro, cardiologista intervencionista aqui do INCOR. É uma honra muito grande estar aqui hoje no Triple Y para falar um pouco sobre a questão do forame oval patente. A gente sabe, né, que o forame oval patente é um túnel, né, congênito do átrio direito para o átrio esquerdo, que na grande maioria da população isso se fecha, né, ao longo dos dias e meses, né, e até o segundo ano de vida, né, que sucedem o nascimento. Mas é um defeito residual bastante frequente na população, né, uma média em torno de 25 até 30% dos adultos podem ter o forame oval patente, né? Ou seja, esse túnel congênito ele acaba não se fechando. E ao longo, né, das últimas décadas, né, vem crescendo muito, né, as evidências da associação, né, da presença do forame oval patente ou persistente nos indivíduos jovens que têm um AVC criptogênico sem uma causa aparente. Eu trouxe aqui já um estudo bastante antigo, né, de anatomia patológica, né, na verdade somando, né, diversos estudos de anatomia patológica mostrando, né, que a frequência do forame oval patente era 4 a 5 vezes maior nos indivíduos, né, que tiveram um AVC criptogênico em relação a um grupo controle sem o AVC com forame oval. Quer dizer, então mostrando, né, essa associação mais frequente dessas duas coisas, do AVC criptogênico com o indivíduo com forame oval patente. E é claro, né, que ao longo também dessas décadas a questão de imagem, né, tanto por tomografia, eco bidimensional e mais recente tridimensional, podem realmente detectar, como aqui demonstrado, um trombo lá diretamente no forame oval. Mas a gente sabe, né, que na prática nem todos os pacientes, né, têm essa apresentação e de fato a minoria dos pacientes tem essa apresentação. Mas isso mostra a importância, né, desses exames de imagem, né, na avaliação desses pacientes, na presença, então, às vezes, de um tromboembolismo venoso, né? Seja uma TVP, seja um tromboembolismo pulmonar, ou seja, pelo ecocardiograma, a demonstração do trombo através do forame oval. Então, dentro, né, dessa associação frequente, também ao longo dos últimos anos, né, foram desenvolvidas diversas próteses transcatéteres para a oclusão, para a realização do fechamento do forame oval de maneira totalmente percutânea, minimamente invasiva. E aqui vocês podem observar, né, diversos modelos desenvolvidos, né, a maioria deles relacionados à prótese inicial de Amplatzer, né, feita de nitinol, que é o modelo atualmente mais utilizado no mundo. E aqui um caso exemplificado, né, dessa prótese colocada num paciente com AVC criptogênico jovem e que tinha, né, um forame oval patente. Então, ao longo, né, dessas últimas décadas, houve uma série de estudos, né, muitos deles randomizados, que eu vou trazer aqui para os senhores, comparando então o tratamento clínico isolado nessa população, né, mesmo na presença então do forame oval, versus, né, o tratamento médico com a terapia antitrombótica associado então com o fechamento percutâneo com prótese. E para falar desses estudos randomizados, eu trouxe aqui um artigo de revisão muito importante, né, publicado já há 4 anos, né, que separa, né, esses estudos randomizados em 2 fases, 2 etapas. Então, a gente tem esses 3 estudos iniciais, que é o Closure 1, o PC Trial e o Respect, que é considerado como se fosse o primeiro round, né, a primeira série, né, de estudos randomizados. E esses estudos, como vocês podem observar, foram estudos negativos, ou seja, esses estudos iniciais não mostraram, né, um benefício evidente de realizar então o fechamento do forame oval com prótese. Vejam que para o desfecho de intenção de tratar de recorrência, né, de evento isquêmico, veja 6,8 versus 5,5, não significativo. No PC Trial houve uma tendência, né, de redução de 5,2 para 3,4, mas isso não atingiu o P estatisticamente significativo. E posteriormente, né, o Respect,
que era um estudo assim muito aguardado, demorou muito tempo, né, para terminar esse estudo. Follow-up inicial de 2 anos, houve uma redução de 1,5%, né, de 50%, com um P marginal de 0,08, uma tendência, mas não significativa. E diversos aspectos, né, foram assim debatidos, né, nesse round 1, nessa fase inicial desses primeiros estudos randomizados, né? E o primeiro aspecto importante que eram dispositivos de primeira geração, né? Tanto que o dispositivo do Closure 1, né, além de difícil implante, muita complicação peri-procedimento, foi abandonado, faliu a empresa e deixou de existir esse dispositivo. Um segundo aspecto importante, né, é que em muitos desses estudos não se tinha ainda o contexto o que era um forame oval de alto risco, de baixo risco, com alta condutância, baixa condutância. Então, muitos dos pacientes incluídos nesses estudos apresentavam então forames ovais chamados de baixa condutância. E também um tempo bastante longo de recrutamento. A gente sabe que ao longo do tempo as práticas, né, da medicina elas vão mudando. Então esse round 1 não teve então diferença significativa, né, em termos de AVC. Houve uma redução de AVC recorrente com o dispositivo, tanto por protocolo por tratamento, mas realmente uma evidência que não, digamos, não convenceu tanto. Diante, né, assim, por acreditar, né, nessa terapia, né, do fechamento percutâneo do forame oval e à luz, né, dessas questões relacionadas a esses estudos de primeira geração, ao longo, em especial dos últimos 5, 6 anos, né, foram desenvolvidos, conduzidos diversos estudos randomizados, assim com um critério mais estrito de seleção, pacientes de mais alto risco, né? E vejam aqui que nessa segunda etapa, né, de estudos randomizados, aqui eu demonstro para os senhores o CLOSE, o REDUCE, o RESPECT, aquele que tinha dado um P marginal já com um segmento de 10 anos, né? E o DEFENSE PFO. Então vejam que já com esses estudos de nova geração, vejam que no CLOSE uma redução significativa, né, de AVC recorrente e evento neurológico no segmento. Mesma coisa com o REDUCE, com uma redução ainda mais expressiva de quase 80% de AVC recorrente, né, no segmento do estudo. E posteriormente foram publicados então o RESPECT Long Term, com segmento já de praticamente 10 anos da maioria dos pacientes. Vejam que aqui houve uma redução de 45% de AVC recorrente no grupo que se realizou o fechamento. E por fim, no DEFENSE PFO, que talvez seja um dos estudos que incluíram pacientes de mais alto risco, né, de forames ovais de mais alto risco, também uma redução bastante significativa, favorecendo então o fechamento percutâneo. Esses estudos, né, tiveram algumas variações em termos do que se definiu no estudo, né, como o forame oval de alto risco, mas na maioria deles, né, duas características estavam bem presentes, que é o aneurisma do septo interatrial, né, eu vou mostrar um pouco mais para frente como que se caracteriza isso, e o shunt importante, que é aquele shunt com mais de 20 microbolhas de maneira precoce. E aqui eu trago para os senhores a avaliação, né, do RESPECT, que é esse estudo, né, com segmento já de 10 anos, e vejam que, de acordo, né, com a característica da população, essa redução de risco ela vai aumentando. Então vejam aqui que naqueles pacientes com idade abaixo de 60 anos, né, com segmento de longo prazo, houve uma redução de 50%, né, da recorrência, né, do evento de AVC no segmento de longo prazo. E é interessante notar, né, vocês devem lembrar que o desfecho inicial era de 2 anos, né, não teve o P significativo, somente uma tendência, e vejam como as curvas elas se separam progressivamente ao longo do tempo, porque claro, né, são pacientes jovens que têm uma grande expectativa de vida, e essa redução ela vai se acumulando e aumentando ao longo da vida, e a gente percebe nessa divergência a partir de 2 anos bem clara
das duas curvas nessa população. E se a gente soma, né, pacientes com idade menor do que 60 anos e mais shunt importante e aneurisma do septo interatrial, vejam que essa redução ela é ainda mais expressiva, da ordem de 75%. Então isso é muito importante quando a gente seleciona esses pacientes para ser feito então o fechamento ou não, né, do forame oval. E esses dados, né, foram então avaliados nessa meta-análise, né, publicada em 2019, e aqui vocês podem observar que overall houve uma redução, né, da ordem de 62% da recorrência, né, do evento isquêmico. Quando a gente pega apenas estudos randomizados e forames ovais de alto risco, essa redução é ainda mais expressiva, né, de benefício, né, do fechamento na redução de evento recorrente a longo prazo. Essa é uma outra comparação bastante interessante, né, que mostra que quando a gente compara o fechamento versus a terapia antiplaquetária standard sozinho, há o benefício, né, a redução de 62%, porém quando eu comparo com o device em relação ao anticoagulante, aí se perde o benefício do fechamento percutâneo versus o anticoagulante. A gente sabe que, por outro lado, o anticoagulante oral aumenta ainda mais o risco de sangramento, ainda mais pensando, né, numa terapia que vai ser para o resto da vida, né? Então é importante pesar, né, essa questão do risco de um lado, o benefício do outro na seleção então da terapia que vai ser adotada para esse paciente individualmente. Em termos de complicação, então isso é realmente uma questão importante, é a fibrilação atrial, que assim, sem dúvida é uma das principais consequências, né, adversas do fechamento percutâneo. É óbvio que a gente tem uma prótese ali que provoca um processo inflamatório, né, de cicatrização ali no átrio direito e esquerdo, né? Isso pode gerar a fibrilação atrial. Vejam que globalmente, né, esse aumento é de 4 vezes mais. A gente trabalha com incidências em torno de 4 a 5% da prevalência, né, de AFA de início novo nesses pacientes que receberam a prótese. Mas vejam que isso acontece fundamentalmente nos primeiros 45 dias, no primeiro mês e meio a 2 meses após o fechamento percutâneo. Após 45 dias, após um segmento mais longo prazo, isso não foi mais significativo. Esse aumento da incidência de fibrilação atrial ele é praticamente desprezível. E o último aspecto, né, que eu queria comentar de estudos importantes dentro do contexto do forame oval é esse estudo publicado há cerca de 4 anos, avaliando, né, no segmento de muito longo prazo, né, a manutenção, né, da terapia antiplaquetária. Então existe muita controvérsia, não existe nenhum estudo randomizado. Então o paciente teve um AVC, é um paciente jovem com características de alto risco, fechei o forame oval, mantive esse paciente com antiplaquetário. E por quanto tempo? Quer dizer, ele vai ficar com antiplaquetário por resto da vida? Eu posso, depois de um período, suspender ou não? Então, esse foi um estudo que avaliou então, 201 pacientes com idade média em torno de 50 anos, né? A grande maioria deles com um evento neurológico bem documentado, né? E vejam que 96% deles tinham um follow-up de 12 anos, quer dizer, um follow-up muito bom. Vejam que só 3,3% ficou com um shunt residual e a recorrência tanto de AVC com sequela e de AIT foi bastante baixa. Vejam que 1% de AVC e 3% de AIT, né? E, por outro lado, 2% dos pacientes, ou seja, 13 casos de sangramento com risco à vida, sangramento mais importante, ou seja, essa administração da terapia antiplaquetária em longo prazo, isso pode se traduzir, né, num maior risco. Então, esse estudo mostrou, né, que quando a gente compara de um lado a recorrência de AVC, né, que foi em torno de 4% no segmento de 10 anos, versus
sangramento, né, que também a gente sabe que pode estar associado com pior prognóstico, inclusive aumento de mortalidade, né? Então, quando a gente coloca as duas coisas na balança, vejam que após cerca de 3, 4, 5 anos, né, de segmento desses pacientes, o risco de sangramento ele vai aumentando progressivamente. Então, a mensagem desse estudo é que provavelmente a terapia, sempre que possível, a terapia antitrombótica, depois de 1 a 2 anos, ela deve ser evitada, seu uso continuado, porque isso pode estar associado a um aumento de sangramento. Então, por fim, algumas questões relacionadas ao planejamento e à seleção dos pacientes. Acho que é fundamental, né, na avaliação do paciente, primeiro, a estratificação de risco, que inclui um eco transesofágico, de preferência tridimensional, para avaliação das características, né, desse forame oval, e as características clínicas, que incluem idade, riscos, né, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, história familiar, estados de hipercoagulabilidade, se esse paciente teve, por exemplo, evento trombótico prévio, como trombose venosa profunda, se tem, por exemplo, presença de embolia de pulmão. De rotina, a gente sempre indica na avaliação desses pacientes fazer um Holter de 24 horas ou até um Holter estendido de 72 horas, para ter certeza que esse paciente, por exemplo, não tem fibrilação atrial, e essa é a causa, né, do evento isquêmico cerebral, né, e ter em mente, né, todos esses dados, né, que eu coloquei para os senhores, em especial essa seleção de pacientes para pegar pacientes com forames ovais de mais alto risco, que a gente sabe que nessa situação esses estudos mais recentes mostraram realmente, indubitavelmente, o benefício. Um score muito conhecido, né, muito utilizado na prática, é o Hope Score. O Hope Score é um score clínico e, como vocês podem observar, quanto maior é o valor do Hope Score, maior a correlação, né, entre aquele AVC, aquele evento embólico cerebral, com a associação de uma embolia paradoxal e o forame oval, né? Esse é um score que vai de 0 até 10, e a gente considera, né, um Hope Score que associa, né, faz uma associação maior desse forame oval com o evento cerebral, quando esse Hope Score ele é maior ou igual a 7. Então é importante ressaltar que esse Hope Score ele não deve ser a única ferramenta nesse processo, né, desse Heart e Brain Team, né, que está decidindo a conduta para aquele paciente individualmente. Não é o único fator que deve, obviamente, ser levado em consideração, até porque, como eu coloquei aqui, o Hope Score ele não leva em conta, né, os fatores relacionados às características anatômicas desse forame oval. Então, habitualmente, são pacientes sem história de hipertensão, diabetes ou AVC prévio, geralmente com uma imagem cortical nesses exames, né, de imagem como tomografia e ressonância, e quanto mais jovem é o paciente, mais pontos ele recebe, maior é essa associação do Hope Score maior, associando o forame oval com o evento cerebrovascular. Em relação às questões anatômicas, né, esses dois aspectos em vermelho são os mais validados na literatura, inclusive critério de seleção para aqueles estudos da segunda fase, né, do forame oval, que é o septo hipermóvel, né, ou aneurisma do septo, que em geral se determina como essa movimentação, essa excursão, né, da membrana da fossa oval mais do que 5 milímetros, e um shunt importante com mais de 20 microbolhas no eco transesofágico com pesquisa de microbolhas, e cada vez mais, né, a gente tem utilizado esses outros aspectos importantes, né, como a válvula de Eustáquio e a rede de Chiari proeminente, que direcionam o fluxo da veia cava inferior para o forame oval, FOPs, né, que tem uma abertura maior ou igual a 2 milímetros, ou com um túnel longo, né, esses túneis longos também podem ser objeto de formação de coágulo, de trombo ali no local, e também, mais recentemente, essa angulação do forame oval, né, quando essa angulação é mais curta, maior associação, menos de 10 graus também, maior associação com um risco, né? E o ponto de corte é quando a gente tem 2 ou mais, né, dessas características, isso torna esse forame oval de alto risco. E cada vez mais a gente tem utilizado, né, se deu esse nome Pascal, né, que é PFO Associated Stroke
causal likelihood, né? Então essa classificação Pascal, ela engloba então as características clínicas determinadas pelo Hope Score, somadas então às características anatômicas do eco transesofágico. Sem dúvida, né, o paciente ideal, né, é aquele que tem as duas características. Então é muito provável nessa situação que o AVC se relaciona então ao forame oval, porém, né, a gente tem uma situação intermediária em que há essa possivelmente associação, né, que são aqueles pacientes então que têm ou o critério anatômico de alto risco ou o Hope Score elevado maior ou igual a 7 pontos. E aqui a gente coloca isso em números, né? Então naqueles em que tem os dois fatores, né? Vejam que a redução, né, ao longo de pelo menos 2 anos chega a 90% da recorrência, né, do evento cerebrovascular, a redução relativa, né, é em torno de 90%, naquele que é possível, ou seja, que tem um ou outro fator, 68%, e aquele que não tem nenhum dos dois, né, são os casos onde não se deve indicar o fechamento, porque você tem o risco pequeno, né, de aumento de fibrilação atrial sem ter o benefício demonstrado nesses diversos estudos randomizados. Isso foi publicado no JAMA em 2021 e é o que a gente tem aplicado na nossa prática. E por último, algo que não está assim tão atrelado aos estudos randomizados e a inclusão nesses estudos, mas é algo que na nossa prática também ajuda nesse processo de decisão, é o Doppler transcraniano com pesquisa de microbolhas. Em geral, naqueles pacientes com grau 4 ou 5, ou seja, pelo menos mais de 100, né, eventos embólicos, né, ou seja, moderado ou com efeito cortina, né, que é o shunt de alto risco, também é um fator que pode ser utilizado, né, para essa associação e eventual indicação do fechamento do forame oval com prótese tipo Amplatzer. E aqui, assim, juntando, né, todas essas características, então, paciente com um AVC, né, criptogênico, que já descartou, né, outras causas, né, então a ausência de outras etiologias, né, sempre avaliar estado de hipercoagulabilidade, presença de doença de carótida e fibrilação atrial e a realização do Hope Score. Esses pacientes então devem ser submetidos a um eco transesofágico 3D de preferência com pesquisa de microbolhas, né? Obviamente não precisa ser 3D, mas sempre com pesquisa de microbolhas para avaliação daquelas características, né, anatômicas de alto risco, em especial shunt importante e aneurisma do septo. Avaliação clínica, né, de outros eventos embólicos concomitantes, como trombose venosa profunda, TEP, né, viagem prolongada, paciente com crise de enxaqueca, né, e o exame de imagem, né, cerebral. E normalmente essa associação ela está presente quando o AVC é cortical e não, por exemplo, o lacunar. E aí a gente soma então todos esses 4 aspectos, né, importantes para junto nesse time aí, junto com a neurologia, a imagem cardiovascular, cardiologia clínica, hemodinâmica, para tomar essa decisão do benefício ou não do fechamento percutâneo. E por fim, né, um guideline que foi publicado ano passado pela SCAI, né, em outras situações, né, em que se discute muito se vale a pena ou não, né, fechar, então eles fizeram essa revisão sistemática com a metodologia GRADE, bastante importante porque avalia o impacto, né, das referências e o grau de recomendação, se é a favor ou contra as diversas indicações, né, e aqui eles colocam algumas assim, indicações adicionais à parte, né, do AVC criptogênico, que é a síndrome de platipneia e ortodeóxia, que cada vez mais na nossa prática a gente vê, é raro, mas são pacientes que levantam e aí tem a dessaturação, abre ali o forame oval e começam a shuntar. Então é uma indicação que essa revisão sistemática coloca em favor, né, do fechamento percutâneo do FOP. Paciente com embolia sistêmica e TVP,
né? Mas no caso da TVP, apenas naquele que teve de fato o forame oval relacionado, né, possivelmente com AVC. Eles colocam contra naqueles pacientes, por exemplo, com síndrome de descompressão, né, que é o caso de mergulhadores, e principalmente naqueles pacientes com trombofilia. Talvez alguns estudos desse ano agora, de 23, mostraram que naqueles pacientes com trombofilia, evento recorrente, mesmo em vigência de anticoagulação, talvez de fato o fechamento possa ser indicado. Então, em conclusão, né, a oclusão percutânea do forame oval com prótese ela é benéfica nesses pacientes com AVC isquêmico criptogênico, em especial naqueles pacientes com anatomia, né, de alto risco, com shunt importante, aneurisma do septo, entre outras características que eu mencionei para os senhores. O eco transesofágico com pesquisa de microbolhas ele é fundamental, não só para avaliação da anatomia, para guiar o procedimento, mas também na seleção, né, desses pacientes. Habitualmente na nossa prática a gente recomenda a aspirina, né, por pelo menos 1 a 2 anos e o clopidogrel por 1 a 3 meses, geralmente naqueles pacientes que têm histórico de enxaqueca, muita cefaleia, a gente acaba prolongando o clopidogrel por 3 meses. Isso tem até um estudo randomizado mostrando que o clopidogrel prolongado ele diminui a intensidade, a frequência, né, das crises de enxaqueca, e sempre que possível evitar isso por tempo prolongado pelo risco de sangramento. Eu mostrei para os senhores que ele é aumentado no segmento de muito longo prazo. No segmento então desses pacientes a gente faz de rotina o eco transtorácico, não precisa ser esofágico, né, para avaliação de complicação mais tardia, por exemplo, como erosão de borda, que a gente sabe que para o forame oval é uma complicação bastante rara. Então agradeço aí a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado a todos.